Olá, senhores, tudo bem? Estão me ouvindo? Sejam bem-vindos. Deixa eu ligar aqui a iluminação que está bem ruim, tá? Vamos nos adequando aqui. Melhorou? Tô parecendo que tem um farol na minha cara aí. Já sou branco, já não ajuda, né? Branqueado demais. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com mais uma live, né? A nossa live programada de todos os dias, das 6 horas da tarde, para a gente estar prestando esclarecimento de tudo que foi que a gente está travando. Andressa Sten, seja muito bem-vinda. É de Santa Catarina, tá? Obrigado por ver e entender essa luta que a gente está passando aí por vocês, viu? Anália Faustino, boa noite, abraço, tudo bem com você, Anália? Seja muito bem-vinda, tá? Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão aí, Roberto, Silvânia, Maria Lamas, boa noite, tá? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com a nossa live e hoje, Volta Redonda, Minas Gerais, abraço. Elaine Mioto, muito bem-vinda, tá? Na nossa live. Hoje, nós vamos definir, vocês que definem qual o primeiro tema que a gente vai falar. Suspensão, 14º e margem. Qual que vocês querem primeiro? Manda aí para mim que eu já vou começar a falar. Então, qual que vocês preferem? Suspensão, margem, suspensão, pode ser? Pode ser. Boa noite, José Antônio. Seja muito bem-vindo. Tá, eu tô ligando o computador aqui, tô adaptando, porque eu acabei de chegar assim na correria, já vim para mim não perder o compromisso de vocês. Margem de 5%, margem de 5%, 3 margem. Gessonita quer falar sobre suspensão, tá? Margem, suspensão, suspensão. Então vamos fazer o seguinte, dessa vez eu vou começar falando sobre a margem, porque todas as vezes eu começo sobre suspensão, tá? Dessa vez eu vou inverter, a maioria pediu margem, tá? Vamos falar sobre a margem dos 5%, tá? Acabei de entrar, eu estava conversando com o João agora, e na conversa com o João, a gente estava analisando que dentro da previsão de julgamento está para o dia 16, mas não está incluído ainda na pauta para o dia 16, tá? Ainda não está incluído na pauta para o dia 16 no site do Senado, no oficial, mas na parte que tem a previsão para sexta-feira tá. Então, eu já falei, já reiterei que é uma estratégia que eles usam. E qual que é a estratégia? A estratégia é que juiz de fora, parabéns para vocês, juiz de fora, tá? O que é a estratégia que eles usam? Eles costumam não incluir a pauta, porque se tiver incluída, eles têm que seguir. Tem que seguir. Então eles deixam para decidir de última hora. É um lobby que acontece ali dentro. E eles deixam por última hora. Então costuma ter essa falha mesmo. Então, já que eu estou falando demais, eu vou responder perguntas hoje. Tá? Hoje nós vamos ter uma interação maior. Primeiro, vou abrir aqui, ó, vou cronometrar. Eu vou ter 20 minutos de margem, 20 minutos de 14º. 14º sempre eu vou falar. Abraço para Ribeirão Preto, minha nova terrinha agora, viu? Então, margem, Marcelo, seja bem-vindo, tá? Salto, São Paulo. Então, Uberaba, estou aqui pertinho, estou em Araguari, tá? Estou em Araguari e tenho boas notícias. Para quem está me acompanhando, sabe o que eu vim, porque eu vim. Lete Ribeiro, um abraço para Manaus. Tenho vontade demais de conhecer Manaus, eu ainda não conheço Manaus, mas tenho muita vontade de conhecer, tá? Maceió, Alagoas, é linda, conheci ano passado, tive esse prazer. Olha só, com relação à margem, ao que tudo indica, vai ser dia 16 mesmo o julgamento. Tá? Vai ser dia 16. E o Everton Rocha, que é o líder do PDT, não se manifestou sobre o novo posicionamento dele. Teve aquela decisão, aquela notícia, digamos assim, que o Senado publicou que o Everton Rocha ia atacar a MP 936, porque ele entende que a margem não faz parte da matéria tratada na MP 936, e ele ia pedir para tirar. Marcelo Luiz, abraço, viu? Salto, São Paulo, tá?
Curitiba, abraço para Curitiba. Andrelina, muito bem-vinda. Andrelina Crochiquia. É um povo que tem um nome difícil, mas soa, né? Então, pessoal, então a margem, eu estou confiante. Sinceramente, eu estou confiante. Hoje eu tive um vídeo que eu falei sobre a margem. Se alguém assistiu aí, eu vou replicar aqui, só falar o que aconteceu. Teve uma notícia que o Procon fez uma enquete perguntando sobre a necessidade de empréstimo para encarar a pandemia. Como é que está o orçamento? E nessa entrevista foi definido que 59% dos brasileiros recorrerão aos empréstimos. E os mais acessados serão cartão, cheque e empréstimo pessoal. E o consignado é um que eles almejam muito, mas por que não o consignado não é o primeiro, sendo que ele tem juros mais baixos? É porque a lei limita. Então, para que vocês entendam, a margem, muita gente questiona, vai se endividar mais. Olha só, se a pessoa não, qual a chance de 0 a 10, qual a chance de conseguirmos? 7 para 8. 7 para 8 eu estou confiante. Bem confiante. Eu vou jogar 8. Marcelo Luiz Pereira me perguntou de 0 a 10, qual a chance de conseguirmos? Eu, Sandro Lúcio, isso é nada mais do que minha opinião de advogado. Pelo que eu conheço, eu estou jogando aí uns 8%, 80% de chance da gente conseguir a margem. Deixa eu explicar o porquê. São José do Rio Preto, cidade boa demais. Eu gosto mais de São José do Rio Preto. Aquele parquinho lá que tem aquela fonte, é muito legal. Por que eu julgo que há uma grande probabilidade de conseguir a margem? Entendam. Desculpa, gente, eu tive que vir correndo hoje para dar tempo da live, tá? Para não furar com vocês. Compromisso tem que ser cumprido. Se eu falei todo dia 6 horas, todo dia 6 horas eu quero estar aqui. O que acontece? O governo federal tinha feito 3 propostas. Alguma novidade sobre a suspensão? Suspensão eu vou falar, tá? A nível nacional. O governo tinha feito três medidas, anunciou 3 medidas com relação aos consignados. A primeira, dilatou o prazo, era 72, passou para 84, ganhou mais 12 meses. Reduziu os juros, era 2,10 por aí, caiu para 1,82. Acaba que trocou 6 por meia dúzia, porque se você reduz o juro e aumenta o prazo, você paga juro do mesmo jeito, não ajudou muito. E ele tinha também anunciado que o próprio governo anunciou que aumentaria a margem. Isso por intermédio de uma resolução ali dentro da Secretaria de Previdência, dentro do Ministério da Economia, tá? Doutor, funcionários públicos, só do Rio, mafioso, ladrão, não deu, vai pagar nós na segunda, gente. Não, infelizmente o que os governadores estão fazendo com vocês, gente, isso é uma vergonha, o que está sendo feito com o funcionário público, com o aposentado, com o pensionista, tá? Isso é absurdo, é uma vergonha. Então, voltando aqui ao raciocínio, só para não perder, então era uma proposta do governo. Só que não sei se por incompetência ou por má fé, eles anunciaram isso, mas por intermédio de uma medida infralegal. Mas a margem é regulada por lei. Como que uma norma que é mais fraca do que a lei vai aumentar a lei? Não tinha como. Mas ele anunciou que faria. Se o governo agora voltar atrás, ele vai estar demonstrando uma má fé enorme, porque como que ele anuncia e depois, concordo, Márcia Porto, o presidente aprovou a reforma da Previdência e nos arrebentou. Eu concordo plenamente, tá? Com a questão do reflexo que a reforma da Previdência trouxe para vocês. Tá? Vou desses antes. Tem alguma sindicato? O sindicato eu não sei, tá? Não sei se tem. Olha só, então o que aconteceu? O governo já tinha anunciado. E o político em si, ele é inteligente. Se ele fosse bobo, ele não se tornava político, tá? Então ele analisa muito a situação. E o que ele viu? Ele viu que o povo se uniu. Tá?
Clare Silva, eu não acredito que acabou o C6. Não, o C6 não acabou, tá? Vou fazer um adendo aqui para vocês. Ó, as meninas estão fazendo um trabalho perfeito lá, tem ou uma turma que se juntou a eles. É que as pautas, às vezes divergem um pouco. E Sandro, como advogado, eu sou muito dinâmico. E eu cobro demais, e isso acabou desgastando um pouquinho. Então, assim, o trabalho que elas estão fazendo é excepcional. Quem está brigando pelo bem, vocês têm que dar valor. E elas estão. A única questão é que as pautas divergiram, tá? Então, assim, geralmente quando você trabalha, você tem um ritmo e a pessoa tem outro. Então, acaba que isso aí não deu muita sintonia e para que o trabalho fosse mais bem feito, seguiu sua sintonia, tá? Cada um seguindo a sua sintonia. Mas, todo respeito, tá? Ninguém aqui tem raiva de ninguém e ninguém vai ofender ninguém, somos todos amigos, tá? Amigos. Isso aqui essa questão aí, somos todos amigos, tá? Pode ter certeza disso. Louvo o trabalho de todo mundo que está aí na luta, se está lutando por vocês, está lutando pelo bem, tamo junto, tá? A questão é uma questão de sintonia. Hoje, eu falo quarteto, vamos dizer assim, por quê? Porque eu e os meninos, a gente está numa sintonia bem, assim, na mesma vibe, tá? A gente tem o seguinte entendimento. Primeiro, vem a suspensão, o 14º e a margem. A gente está nessa sintonia porque a gente busca o melhor para vocês. Então, a gente está numa sintonia, tá? Então, é só por isso, tá? Então, voltando à margem, eu acredito que a margem vai ser aprovada sim. Os políticos são inteligentes. E quando caiu lá na Câmara, olha só, para vocês entenderem. É grande, doutor, mas infelizmente estamos num país de injustiça. Quem que falou isso? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá, peraí. Marcelo Luiz Pereira. Doutor, por favor, 2 anos? Não, não é isso não. Ó, alguém falou aqui, desculpa. Ó, doutor, por favor. Marcelo, não sei quem foi. Ó, seguinte. Falou, ó, sua luta é justa, mas estamos no país da injustiça. Tem um detalhe, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu sou advogado há 10 anos, tá? Durante 10 anos, eu sempre defendi muito os meus clientes. Mas eu não dei muita moral para a política. Então eu tenho culpa do país ser injusto. Durante 10 anos, eu vi pessoas elegerem políticos errados e não me preocupei com isso. E a culpa é minha. Durante 10 anos, a gente preferia assistir um filme na Netflix ou um futebol do que fazer alguma coisa. E não foi só eu, foi todo mundo. Foi todo mundo. Então, se o país é injusto, é porque a culpa é nossa. Tá? É porque a culpa é nossa. Tá? Então, o que eu tenho em mente? Eu tenho em mente que é o seguinte, tem uma frase do Chico Xavier que eu sempre uso ela na minha vida. Ninguém, é mais ou menos isso, tá? Só o sentido, porque eu não vou lembrar a frase de cabeça. Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço, um novo passado. Mas a gente pode começar de novo e fazer um novo fim, tá? É mais ou menos isso. Então, assim, eu abri os olhos, foi essa pandemia. Então, assim, a gente tem que olhar tudo do lado bom. Essa pandemia trouxe vocês até a mim e me trouxe até vocês, tá? Essa pandemia que trouxe tudo isso que está acontecendo com a gente. Pessoal, dá o like aí, ó. Tem 720 pessoas assistindo. Quanto mais like, mais gente vem, tá? A Ana Félix, passa assim, viu? Deixa de ser pessimista, vamos ter foco. Sabe por que eu acho que passa? Porque a gente caiu lá no Congresso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como advogado e como amigo de vocês, tá? Palavras de Chico Xavier, exatamente. Como advogado e como amigo de vocês, o que eu posso dizer? O processo legislativo é uma embromação só. E é muito complicado. Você tem que passar por passar por comissão, isso e aquilo. E quando os políticos mostram boa vontade um pouquinho, o negócio anda mais rápido. E o mais rápido ainda é lento. Tá? O mais rápido ainda é lento. Então, o que eu digo para vocês? Quando o Maia foi lá e pegou a PL 2017 do Alberto Neto e enfiou dentro da MP 936, eu já vi que a gente ia conseguir. Eu tenho noção de processo.
Sabe por que que eu vi que a gente ia conseguir? Porque ninguém quer atacar a 936. É uma MP boa. É uma MP excelente. Ela vai garantir o emprego das pessoas para o povo não ser mandado embora. Como que houve uma votação unânime dentre 513 deputados, se nós temos oposição, situação e centro, mas todo mundo votou para o mesmo caminho e foi unânime. Por quê? Porque quando uma coisa é boa, ela tende a ser votada. Por quê? Quando o povo está de olho, tá? Quando o povo está de olho. Sim, eles são muito espertos. Neiva Gomes, eles são muito espertos. Então, quando o povo está de olho, eles tendem a fazer o que o povo quer. E o que ninguém achar, eu acho que vai ser na quarta-feira, sim, realmente, viu, Leandro Vital? Tá? Ó, vou abrir. Façam perguntas sobre a margem agora. Só sobre a margem que eu vou responder. Então, eu acredito, só sobre a margem, tá? Depois a gente passa para o 14º, eu vou só responder pergunta, tá? Então, eu acredito que vai ser aprovado sim, porque eles viram que é bom e viu que o povo tá juntos. Ó, maior medo de político é povo unido. Vocês vão ouvir essa frase muitas e muitas vezes da minha boca. Sabe por quê? Porque eles viram que a gente tem o poder de mostrar o que nós somos capazes, tá? E essa pandemia uniu a gente, tá? Se você acha, mas está demorando, processo na justiça demora. Como que um processo no Senado não vai demorar? A margem inclui as pensionistas militares. O projeto da margem, ele alcança a Lei 8.112, tá? Então, os militares não estão inclusos. Essa margem a gente pegou o barco andando. É diferente da suspensão dos consignados que a gente pegou ela no início. Por quê? Porque o Pompeu de Matos tinha apresentado e não estava naquela correria, ainda estava em prazo de emenda. Então ele chegou até mim, nós sentamos, nós aperfeiçoamos a proposta da suspensão dos consignados e apresentamos. Então a suspensão pega todo mundo. A margem, a gente já pegou o barco andando, já tinha passado prazo para emenda, já tudo parece roupa do grupo Roupa Nova. Já falaram que parece roupa do grupo Roupa Nova. Ah, minha roupa? Legal. Pessoal, aumentar o som. Eu vou falar mais alto, mas aumentar o som eu acho que não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Tá no máximo aqui. Melhorou eu falando mais alto um pouquinho? Melhorou? Ok? Tá? Vamos continuar. Pessoal, manda Mato Grosso do Sul, Dourados. Abraço, Conceição, tá? Pergunta sobre a margem. Vou abrir para pergunta. Alguém tem pergunta sobre a margem para me responder? Falaram que... Peraí, deixa eu abrir aqui. Isso, que aí vai com mais calma, que eu consigo ver aqui com mais tempo. Deixa eu ver aqui. Opa, nova, tá ótimo, o som tá bom, né? Pergunta sobre a margem. Alguém tem pergunta sobre a margem aí que eu vou responder, tá? Senão eu vou pular para o 14º. Vai, João Xavier, pergunta sobre a margem. Está bom o som, obrigado. Vai ser terça ou quarta? Dia 16, terça-feira, tá previsto. Olha só. Terça ou quarta? Terça-feira, dia 16. Lá no site da Câmara, do Senado, desculpe, tem o setor da publicidade, das pautas, e lá você consegue ver se está na pauta ou não. Lá não está dizendo que está na pauta, mas nas proposições, nas possíveis pautas, que fica em outro lugar lá dentro, Ribeira do Pombal, Bahia, abraço, tá? Está prevista. Então, assim, o argumento foi problemas técnicos, tá? Problemas técnicos. Não tem nem como falar que tem alguma coisa para fazer, porque o relatório está pronto e perfeito. O senador Vanderlan Cardoso fez o relatório certinho. Eu conversei com a assessoria, com o Leandro, assessoria do Vanderlan Cardoso. Vanderlan é lá do meu Goiás. Quem é aquele cara de branco atrás do senhor? Tem cara de branco atrás de mim, não. Vocês estão querendo me assustar, né? Você está louco, velho? Não. Vai falar que tem fantasma aqui atrás de mim? Tá louco. Pessoal, olha só. Então, o Vanderlan deixou lá, tá tudo certinho, tá tudo engrenado. Então, 80% que a gente vai ter a margem, beleza? Passo
abraço para BH, viu, Rosimeire? Qual que é o passo a ser feito? Temos que cobrar algumas pessoas aqui, tá? A margem é o que a gente mais tem que cobrar, ó, de depois passar no Senado ou o presidente não. Ó, para vocês entenderem, alguém que me perguntou se tem perigo de passar no Senado e chegar lá o presidente não sancionar. Duvido, porque foi ele mesmo que tinha proposto o aumento da margem. Mas vamos parar para pensar aí um pouquinho. Vamos parar para pensar um pouquinho. Se chegar até se o Senado votar, é porque lá na Câmara foi unânime. Unânime. Se o Senado votar, vai para o presidente. Pessoal, dá like aí para isso aqui ir para mais gente, tá? Se o Senado votar, vai para o presidente. E se o presidente comer bola e não sancionar e vetar, volta para o Senado. E o Senado, o Congresso, né, o conjunto, pode derrubar o veto, se tiver a maioria absoluta dos votos, tá? Mais de 50% dos votos. Agora, se no Congresso, se na Câmara dos Deputados foi unânime, todo mundo votou favorável, 503 votos de joinha, de like, igual que vocês vão dar para mim aí, 1000, ó, obrigado. Se 503 deputados votaram e a gente passar pelo Senado e votar, o presidente não tem força para derrubar a gente não, tá? Não tem não. A gente vai conseguir a margem. Porque a própria Constituição, se eu não me engano, deve estar ali para o artigo 25, acho que tá, do 25, nessa margem aí, do artigo 25 da Constituição, não sei se é competência, que trata do processo legislativo. E lá, se o presidente vetar, o Congresso vai derrubar o veto, sim, tá? Hoje, o Congresso sabe que tem gente se unindo. Os youtubers estão se unindo, isso começou com a gente. Modéstia à parte, mas isso começou com a gente. Se você me acompanha aqui, você sabe, tá? Começou com a gente. Hoje, os youtubers estão fazendo isso. Estão largando só de dar a notícia e estão começando, opa, peraí, a gente pode fazer alguma coisa. Prova disso é o 14º que surgiu da gente, mas já surgiu 2 ou 3 ideias legislativas que estão lá agora, que saiu dos youtubers. Não saiu da gente, tá? Começou com a gente, mas outros já estão fazendo. Então, o que a gente começou é grande. É muito grande. Vocês não têm noção. Quem está aqui tem. Vocês são inteligentes. Angra dos Reis, abraço. Quem está aqui tem noção disso e sabe. A gente começou uma coisa grande. A gente começou a criar uma consciência eleitoral no brasileiro que, em vez de estar assistindo novela, está aqui. Então, uma coisa grande começou aqui. Tá? Vou responder sobre o consignado depois. Então, sobre a margem, fechou. Não fechou não. Sobre a margem. Vocês vão ligar, vão pressionar agora. Quem que vocês precisam pressionar? O Everton Rocha. Isso, para o Alcolumbre. Manda Twitter. Galera, twita, manda os servidores, todo mundo. Vamos twittar e pressionar eles, que na rede social não tem jeito deles nos bloquearem. Se quem lembra do dia da votação, tinha mais de 1000 pessoas na live comigo, foram milhares de pessoas assistindo, e eu falei, vamos embora. O capitão Alberto Neto estava com a gente. Falei, vamos embora, vamos mandar... Vamos ligar pro Everton Rocha agora. Ele teve que desligar o telefone dele, tá? Ele teve que desligar o telefone. Então, o que se fez, o que aconteceu, foi que movimentamos as redes sociais, Twitter e tudo isso. Então, o Everton Rocha galera, o Everton Rocha, manda para ele e fala, não mexe na margem, não mexe na margem. E quem manda no PDT, que é chefe do Everton Rocha, é o Ciro Gomes. E vamos mandar para o Ciro Gomes, ó, não mexe na margem, senão você está mexendo com o povo. Não esquece que 2020, estamos de olho em você, tá? Estamos de olho em você, tá? Estamos de olho em vocês, tá? Então, o que eu digo agora é o seguinte, Itaúna, abraço para Itaúna. O que eu digo agora é o seguinte, Ciro Gomes, o Everton Rocha, do PDT. Beleza? Vamos partir agora para o 14º. O 14º foi uma ideia que surgiu, tá? A partir de uma conversa com a galera, surgiu o Milton Antunes, levantou a ideia, e ele foi o primeiro a falar sobre isso, de que o adiantamento do 13º foi só uma ajuda, não foi benefício. E eu, como sou advogado, pensei, mas peraí, se foi assim, a gente tem que arrumar uma forma de fazer alguma coisa. Tem que arrumar uma forma de fazer alguma coisa. Alguém perguntou quanto tempo leva para vigorar a margem depois que sancionada.
pode ser de imediato, tá? Pode ser de imediato. Já vai ter um artigo lá que fala, essa lei entra em vigor a partir da sua publicação, tá bom? Boa noite, Viviane, boa noite, Leonice Coelho. Então, o fato é que o 14º surgiu da nossa ideia, a gente protocolou lá e a gente conseguiu as 20 mil assinaturas, até mais, quase 70. E isso se tornou agora uma sugestão legislativa. É a sugestão legislativa número 11. E o lance dessa sugestão legislativa é que tem que votar de novo. Não é para ela ser colocada em pauta, mas é para que nós possamos mostrar para o Congresso a força que essa ideia tem. Ó, foi transformada anteontem, hoje ela tem 7.457 votos. Muitas pessoas estão pensando que quem já votou não deve votar de novo. Pelo contrário, você tem que ir lá e votar de novo, que agora já não é mais ideia legislativa. Agora já é uma sugestão legislativa, a sugestão número 11 de 2020. Eu deixei o link da descrição aqui para você ir lá e falar, tá? E falar. Já acabou a água aqui. A galera tá falando, já era. Acabou a água. Já bebi 2 copos de água aqui. Então, essa sugestão ela vai alcançar aposentados e pensionistas do INSS. Por que do INSS? Porque esses que tiveram um adiantamento. Vai alcançar quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente. Não vai alcançar LOAS. Por que não vai alcançar LOAS? Porque o LOAS, ele não é uma aposentadoria, tá? Ele não entra nessa categoria. Então, se a gente colocasse muitos argumentos ali, ele não seria aprovado. A gente entrou com um projeto para ser aprovado. A gente veio com tudo, tá? Eu vou ser muito, muito honesto com vocês. Foi muito bem pensado, fui bem estrategista em elaborar. Por quê? Porque não adianta tentar cobrir todo mundo e descobrir um santo para cobrir o outro. E nesse momento, o argumento mais forte é que, se foi adiantado, não teria em dezembro. Infelizmente, o BPC, o LOAS, ele já não tem o 13º. Então, se eu instituísse para ele, incluísse lá, eu estaria instituindo um programa novo. Sairia da pauta, eu não conseguiria aprovar o 14º, tá? Então, fui bem estratégico nesse ponto, por quê? Porque eu sei que se eu incluísse, a gente não conseguiria era nada. Então, mas nada impede que a gente refaça com mais força essa nova proposição. O link está na descrição. Deixa eu copiar aqui o link aqui, ó. Atual. Vamos ver se a gente consegue pelo menos fechar isso aí nos 8 mil. O que vocês acham, hein? Bora tentar fechar isso aí em 8 mil, que seria muito bom pra gente, tá? Vou colocar o link aqui, pessoal, vocês me desculpem, que eu tô aqui sozinho, tá? Vou começar a pressionar a patroa para me ajudar. Vou colocar ela aqui como assistente, tá? Vou colocar ela no jogo aqui, que aí ela entra, ela fica lendo as perguntas e me perguntando e eu respondendo aqui para vocês, tá? Então, o fato é que não estão incluídos o pessoal do LOAS, tá? Não está excluído o pessoal do LOAS e não está incluído os servidores públicos. Por quê? Devido ao fato de que se a gente incluísse, a gente corria o risco de perder esses também. Mas nada impede que a gente refaça essa proposição. E ainda digo mais, nós vamos fazer pelo meio convencional. Alguns deputados já se propuseram a estar ajudando com essa pauta aí, tá? Instituir um benefício emergencial para o pessoal do LOAS e outro projeto para instituir para os servidores. Mas aí não se enquadraria nesse mesmo requisito do 14º emergencial, porque nós tivemos que aproveitar o gancho do adiantamento do 13º. Quem não tem 13º ou não teve o 13º adiantado, isso me prejudica na argumentação. Então, eu não conseguiria aprovar isso aí. Entenderam a regra do jogo, a lógica? É porque não conseguiriam, tá? É muito pouco salário dos aposentados e pensionistas. Com certeza, Ednamar, eu concordo com você. Então, o 14º, eu preciso que vocês vão lá e votem. E eu preciso de uma coisa de vocês, uma coisa muito importante. Eu preciso que vocês
encham a caixa de e-mail do Paulo Paim, tá? Do Paulo Paim, e liguem na assessoria do Paulo Paim e falem, ó, o doutor Sandro já mandou uns 5 e-mails para você e você não respondeu. A Cleia trabalha para o Paulo Paim. A Adriana trabalha para o Paulo Paim. Você vai ligar lá e falar, ó, doutor Sandro, advogado, precisa que você o atenda. Entendam, nós estamos numa situação muito favorável. Boa noite, Maria. Boa noite, Carmen. Nós estamos numa situação muito favorável para aprovar o 14º. Qual o motivo disso? O Paulo Paim, a luta da vida dele é as minorias necessitadas. E nesses aí está incluído os aposentados, tá? Ele tem muitos projetos sobre a favor dos aposentados. Não estou dizendo que ele é um bom ou ruim político. Eu estou dizendo que para nossa causa ele vai ter, ele tem o foco, tá? Para nossa causa ele deixa eu pegar o e-mail dele. Ele seria crucial, tá? Paulo Paim, senador. Então, ele seria crucial. Eu precisava muito que a assessoria dele entrasse em contato comigo. Qual o problema do Paulo Paim? Tem uma assessoria difícil demais, tá? Muito difícil. Já tentei entrar em contato, já conversei, já cheguei a conversar com alguns assessores dele. Manda um e-mail, mas conversar com ele, ele não atendeu, tá? O que eu preciso é que vocês me ajudem a pressionar. Vou colocar o e-mail dele, tá? Vou colocar o e-mail e o telefone. Por favor, anotem aí. Se alguém tiver um caderninho, pega uma caneta e um papel aí que eu vou falar. Eu vou colocar aqui, tá? O e-mail do Paulo Paim e o telefone, tá? Vou colar aqui para vocês, mas anotem aí. Vou falar aqui também, vou continuar colando. Liguem, encham o saco. Encham o saco dele, porque eu preciso que o Paulo Paim entre em contato comigo. Ele é o cara que vai fazer o 14º entrar. Por quê? Porque o Paulo Paim é o presidente da CDH. Ele é o presidente da CDH. E é onde a nossa ideia está agora. A nossa sugestão número 11, tá? Está dentro da CDH. E o presidente da CDH é o Paulo Paim. Então, eu preciso dele. Pessoal, dá o like, se inscreve, não esquece disso, tá? Não se esquece de se inscrever e dar o like, tá bom? Então, o que eu preciso de vocês é que entrem em contato com o Paulo Paim e peçam para ele me ligar e peçam para ele colocar a ideia legislativa em plenário logo. Mas antes disso, encham lá de votação, façam correntes, manda e-mail, manda para todo mundo, tá? Dilma, viúva recebe um salário mínimo. Tá dificílimo. Eu imagino você nessa situação de pandemia, o que você anda passando, tá? Tá mantida para terça votação, tá, ô Carlos Magno? Tá mantida sim. Então, o que eu preciso que vocês façam, peçam para o Paulo Paim entrar em contato comigo. Vou falar aqui o telefone, se alguém pegou caneta e papel igual eu pedi. É 61 de Brasília, 3303-5232, tá? 5232. Vocês vão pedir para o Paulo Paim, senador, entrar em contato comigo e colocar a proposição legislativa em votação. É isso que eu conto que vocês farão nesse momento. Isso é de extrema necessidade, tá bom? Para a gente poder aprovar o 14º. Alguém tem alguma pergunta para o 14º? Paulo Paim é do Sul, exatamente, enche o saco dele. Eu preciso que eles nos ouçam. Olha só, cada pessoa que se inscreve aqui no canal me dá mais força, cada like, cada curtida, cada comentário, isso serve para me dar mais força. E com mais força, eu consigo pressionar os políticos, tá? Eu sempre relembro vocês, o processo legislativo é órfão de advogado. É um processo, só que fica na mão deles. Hoje tem que ter alguém para apontar o dedo. E se a nossa ideia legislativa não for colocada em pauta, a culpa é do Paulo Paim. Então, o que não se tinha antes era alguém para mostrar para vocês o caminho. Era alguém para apontar e falar... grande senador Paulo Paim é dos aposentados, ele defende muito os aposentados. Por isso que eu duvido muito que a nossa ideia do 14º não vai ser aprovada. Gente, não adianta fazer uma ideia esdrúxula que não vai ser aprovada,
Não adianta obter... Ó, tem uma ideia lá que é para tirar as regalias dos deputados e senadores. Tem 200... Foi apresentado em 2017, tem 240 mil votos, se eu não me engano. Até hoje não foi pautada, não se tornou nem ideia legislativa, nem proposta legislativa. Isso nunca vai ser lido em Congresso, em plenário. Por quê? Porque a gente já sabe como que está. A gente largou o Brasil do jeito que ele está. A gente deixou acontecer. Aí agora a gente vai chegar e mudar tudo de uma vez? Não. É assim que muda. É passo após passo. Um de cada vez, tá? Fala o telefone e o e-mail do Paulo Paim e dos outros também. Não dá para falar tudo, mas eu vou falar o telefone do Paulo Paim. Pegou caneta aí? 61, vou colocar aqui o link para vocês, tá? 61, que é Brasília, 3303-5232. Vai ligar lá. 3303-5232, tá? 61 Brasília. E o e-mail de senador, SEN de senador, paulopaim@senado.leg.br. Tô colando a descrição para vocês verem, tá bom? Olha só, pessoal, vocês viram que hoje eu tô mais calminho, tô mais tranquilo, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na minha profissão, eu aprendi que às vezes, não dá para ser tão calmo não, tá? Se você tem um objetivo e deixa ao bel prazer dos outros, a coisa não anda. Não anda. Herbert Vieira, seja bem-vindo. Então, assim, às vezes eu falo na bucha o que eu tenho que falar, tá? Os meninos do quarteto lá, né, brincam comigo e falam que eu sou um homem de ferro. Por quê? Porque eu falo o que eu tenho que falar na bucha. Por quê? Porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu aprendi isso na minha profissão. Tem hora que se você não se impor, as pessoas montam em cima de você e fazem o que querem. É o que a gente fez com os políticos durante todo esse tempo. A gente deixou eles fazerem do que quer, o que querem, da forma que querem, e a gente simplesmente aceitou o Brasil da forma que ele é. E isso não é correto. A gente tem que lutar, a gente tem que brigar, a gente tem que fazer a nossa parte para melhorar esse país. Se a gente não pressionar, não vai dar em nada, tá? Eles vão fazer da forma que eles querem. Então tem hora que eu vou subir o tom sim, me desculpem os desavisados, tem hora que eu vou subir o tom sim, vou rasgar o verbo sim, vou acusar político sim, tá? Vou apontar o dedo aqui e falar que tá fazendo merda, tá fazendo porcaria, vou fazer isso sim, e vou elogiar político sim. E pode ser aquele político que você não gosta, não tô nem aí. Se ele estiver fazendo alguma coisa boa para a população, eu vou elogiar ele. Se ele for o seu queridinho, o seu políticozinho de estimação, mas ele estiver fazendo merda, eu vou falar que ele está fazendo merda. E me desculpe se você gosta ou não. Eu estou aqui para abrir os olhos de vocês, para que vocês criem consciência eleitoral, tá? Vamos fugir muito não. Pessoal, por favor, façam uma corrente, todas as correntes do WhatsApp. A gente precisa que a sugestão número 11, que institui o 14º emergencial, consiga o maior número de votos. E tem ainda uns mal-amados que vão lá e votam contra. Ó, durante esse período que eu estou falando com vocês, ninguém votou. Ninguém votou. Tá do mesmo jeito que eu estava falando com vocês. Tá? Tem que votar, gente. Tem que votar. E teve 130 pessoas, 133 pessoas, nós estamos com 7.457 votos favoráveis, que querem, que precisam, ou que querem que as outras pessoas tenham, que precisam, tenham. E tem 133 que devem ser meio mal amados, que preocupa com, não querem ajudar quem precisa, foram lá e votaram contra, tá? Então vamos mudar isso aí. Planaltina, abraço, viu, Saulo Ramalho, meu Goiás, tá? Conterrâneo. Abraço para Planaltina, tá? Então, pessoal, perguntas sobre o 14º. Alguém tem? Tem alguma pergunta? Estou aqui para responder. Obrigado, Lete Ribeiro votou, Fabiola votou. Ó, deixa eu atualizar. Ah, agora sim, agora mudou, tá? Tá mudando, tá? Parecendo o baterista do Roupa Nova. Depois eu vou ver a foto dele aqui, eu vou procurar para ver se parece, tá? O cara deve ser talentoso, eu gosto de Roupa Nova, viu? Sempre gostei. Então, pessoal, eu acho que a gente agora vai partir para a questão da suspensão dos consignados. Pode ser? Todo mundo de boa? Concorda?
tá? Sou funcionário público aposentado, tá? Votei. Quem perguntou como vota, eu vou colocar o link aí, tá? E se alguém puder me ajudar, coloca aí o link aí para ajudar também, tá? Coloca o link aí para ajudar, tá? Que coloca o link para ajudar para a gente conseguir o maior número de votos possíveis. A gente tem um número mínimo de votos igual a gente tinha na ideia? Não, a ideia necessitava de 20 mil. Necessitava. E a gente conseguiu quase 70. Não olha para o seu povo. Ó, Gerson Meire, político que não olha para o seu povo não merece seu voto. Ricardo Ferreira, seja bem-vindo, tá? É isso aí, gente. Vamos fazer uma corrente, vamos mandar corrente, que a gente precisa aprovar esse 14º para o povo. Eu não preciso de 14º, eu não sou aposentado, eu não recebi adiantamento de 14º, mas eu quero que quem precise receba, tá? Quem precisa receba. Então isso aí se chama empatia, é preocupar. 8.235 votos, já está em 8.235? Que legal, será que a minha internet... Eu acho que a minha internet aqui está meio bugada hoje, porque realmente o negócio está meio travado aqui, tá? Eu acho que está meio travada a minha internet aqui hoje, tá? Então, pessoal, sobre o 14º, é isso aí, tá? É isso aí. Boa noite, Joana de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Corumbá fica lá na divisa, não é isso? Lá na divisa. Um abraço para o pessoal de Corumbá, tá? Pessoal, corrente para votação. Vamos fazer igual aquela corrente de oração, aqui é corrente para votação. Bora votar, meu povo. Valeu, Ricardo Ferreira. Vandir, obrigado, viu? Vamos votar. Todo mundo vai mandar. Kleber Brito, sou de funcionário público, aposentado aqui de São Paulo. Vou ter direito ao aumento da margem de suspensão dos consignados? Se você é funcionário público federal, você tem um aumento da margem também. A suspensão dos consignados é para todo mundo, tá? A suspensão é para todo mundo, tá? Beleza? Agora nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a suspensão dos consignados. Nós vamos falar sobre a suspensão. Quem está acompanhando aí dos últimos vídeos, Carlos Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, Sandro. Eu não vou explicar isso de novo, não, eu já falei, tá? Depois, na hora que tiver a gravação, você volta lá e vê, tá? Galera, é o seguinte, vamos falar da suspensão. Eu saí de São Paulo, a gente veio aqui, e aqui para Minas, eu estou em Araguari, Minas Gerais. Por que eu vim para Araguari? Porque aqui eu tenho mais conhecimentos. Eu acabei de me mudar para São Paulo. Gunça Oficial, posso aparecer? Vem cá. Vem cá. Quero mostrar para vocês minha filhota. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui a minha nova assistente. Se apresenta. Meu nome é Alessandra. Oi aí pra todo mundo. O que você acha do papai ficar perdendo tempo aqui conversando com todo mundo? Uai, tá fazendo uma coisa boa, então tem que ser bom, né? Você vai fazer isso por mim quando eu ficar velhinho? Claro. Tá vendo, gente? É isso aqui, tá vendo? Essa aqui é a minha filhota, Alessandra. Você vai sentar aqui, você vai ver as perguntas. Pega lá seu celular lá. Você vai ser minha nova assistente. Pega lá, você vai sentar aqui do meu lado. Vem cá. Vem cá. Tá vendo? Boas ações geram boas ações. Senta aqui, do lado do papai aqui. Vem cá. Vem cá, do lado do papai. Ó, se alguém tiver alguma pergunta, fala aí. Que a Alessandra é minha nova assistente agora. Futura advogada, talvez. Talvez, tá bom? Vamos lá. Beleza? Se tiver alguma pergunta, você lê aí para mim, tá? Alguém que fez, tá? Obrigado, Magali, obrigado para todo mundo, tá? Olha só, vamos falar agora da suspensão das parcelas dos empréstimos consignados. Se eu acredito que o 14º sai antes de outubro, eu acredito. Olha só, tá em tempo recorde, tá? Tereza, obrigado por ter mandado para o Maia. Pode falar, mano. O que falta para ser confirmado a pauta? O que falta para ser confirmada a pauta? Não, a pauta já foi anunciada, da margem, já foi anunciada para o dia 16, já está anunciado lá, tá? E obrigado, Tânia. Já foi anunciado para o dia 16 e também já foi previsto lá dentro do site do Senado, não no local da pauta, mas obrigado. Não no local da pauta, mas dentro das possibilidades, eles vão lá e colocaram, tá? Colocaram. Então, é muito possível que realmente esteja pautada, tá? Pessoal, não esquece de dar o like aí, tá? Quem já votou, Sandra, tem que votar pela segunda vez? Tem que votar, Alessandra? Quem já votou tem que votar de novo? Tem que votar de novo. Hã?
Não, mas é porque mudou agora, tá? Mudou. Pessoal, quem votou no 14º tem que votar de novo. Olha só, vamos continuar aqui. Eu vim para Araguari porque aqui em Araguari, se é minha irmã, é minha filhota, gente. Não é minha irmã não, Carlos. Minha filha. Olha só, eu vim para Araguari porque aqui, chega mais para cá para você aparecer, Lelê, tá? Ó, aqui em Araguari eu tenho mais conhecimento e eu estou buscando pessoas para me ajudarem a entrar com a ação civil pública de suspensão dos consignados, tá? O que que é o detalhe? O detalhe é que tem que ser alguém que é legitimado, que a própria lei fala. Então eu vim para cá para tentar conversar com algum promotor de justiça, alguém nesse sentido. E, graças a Deus aqui, eu tenho bastante conhecimento. Eu encontrei aqui uma amiga minha, que é juíza, tá? Foi juíza de trabalho aqui durante anos, tá? Hoje, a gente foi numa instituição aqui que a gente ajuda, que chama Casa do Caminho, a gente já fez um trabalho lá, e a gente gravou um vídeo lá, a gente tem que editar para postar para vocês, mas é bem provável que amanhã ela vai estar num vídeo aqui comigo. A gente vai declarar um apoio aqui. Então, assim, a gente conseguiu uma pessoa de peso do nosso lado. É uma pessoa que tem influência, é uma juíza aposentada. Então, ela representa a classe de vocês, que também é aposentada, e é uma pessoa que tem uma empatia incrível. Ela é madrinha de uma instituição aqui que cuida de crianças deficientes, de pessoas deficientes, tá? Chama Casa do Caminho. E a gente gravou um vídeo muito legal com ela. E eu apresentei toda a nossa história para ela. A história do canal, como que surgiu, a defesa de vocês. E ela já comprou a briga de imediato. Falou, nossa, que coisa perfeita, você está ajudando. Eu vou estar aqui auxiliando no que eu puder. Vou estar usando meus conhecimentos, meus contatos, para ver se a gente consegue impetrar essa ação. Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil conseguir alguma coisa. Pode ficar aqui, meu amor. É muito difícil conseguir alguma coisa. Muito difícil conseguir alguma coisa no Brasil. Por quê? Porque até para o funcionário público. A grande parte do meu público aqui é funcionário público. Não se esqueça que o promotor, o defensor público, o procurador também é funcionário público. Então, além de tudo, infelizmente, tem uma pressão muito grande em cima deles. Então, para mim ter que convencer alguém a entrar com uma ação como essa, os argumentos têm que ser muito fortes. E eu mandei vários e-mails, mandei para a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Goiás, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu mandei para a Promotoria de São Paulo, Promotoria de Goiás, e ninguém me respondeu. Vamos falar o português claro. A desculpa é sempre que está em pandemia, não vão fazer atendimento presencial, não vai ser feito atendimento presencial, e mandam encaminhar e-mail. Se encaminha e-mail, eles não te respondem. Tá assim, tá? Mas não é uma questão de Minas, é Brasil, tá? É Brasil. Se já era difícil, agora está mais difícil ainda. Aqui em Araguari, eu tentei o contato de uma promotora, que foi minha professora, e eu tinha ficado de conversar com um rapaz que é oficial do Ministério Público, eu já fui, já passei num concurso de oficial. E pega água para mim, amor? Fazendo favor. E o que acontece, eu estou falando da suspensão, Janete. O que acontece é que eu estou buscando alguém que possa entrar com ação para mim, que tem que ser do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Eu vim para Araguari, eu peregrinei de São Paulo para cá justamente para isso, para conseguir alguém que entre com essa ação para mim, tá? Alguém que entrar. Doutor, se acabar a pandemia, esses projetos continuam? Sim, vão continuar. Alguns projetos são obrigado, amor. Alguns projetos são temporários, mas alguns vão permanecer. O do 14º é só para o mês de dezembro e mesmo assim com dificuldade de aprovar. Porque se eu colocasse algo em tema permanente, só está sendo julgado pautas sobre Covid-19. Galera, tá faltando pouquinho para chegar em 2.000 likes. Vamos dar 2.000 likes aí pra gente, para isso aí chegar para o máximo de pessoas possível.
Obrigado, Valdete. Pode crer que alguma coisa de boa de tudo isso a gente vai conseguir. Algumas pessoas me criticam, algumas pessoas me criticam dizendo que estão me criticando, dizendo que até hoje a margem não foi feita, até hoje a margem não saiu, tá? Pera aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém ligou aqui? Pera aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô? Alô, pessoal? Oi. Pronto. Pessoal, desculpa que veio uma ligação aqui e atrapalhou um pouquinho, tá? Deixa eu falar. Então, eu estou procurando alguém para entrar com ação para mim. E eu vindo para Araguari, eu encontrei uma juíza, amiga minha, que se propôs a ajudar. Se propôs a ajudar. Então, a gente ganhou mais um reforço, uma pessoa que foi da Justiça do Trabalho durante muito tempo, tem conhecimento com promotores e ela entendeu a necessidade, por quê? Porque ela tem um trabalho aqui com pessoas portadoras de deficiência, muito bonito o trabalho que ela faz. Então, quando eu falei dessa necessidade com relação aos aposentados, quando eu falei com essa questão com relação aos aposentados, ela abraçou a causa de hora, tá? Abraçou de imediato. Se alguém puder pesquisar o e-mail do Ciro Gomes e postar aí para o Roberto, é de grande ajuda, viu? Se alguém puder ir, vai ser muito bem-vindo. Então, o fato é que nós conseguimos mais uma grande aliada ao nosso lado, tá? Mas tá muito difícil de achar alguém com boa vontade que tenha poder de entrar com ação civil pública. Tá muito difícil, tá? O que acontece? Uma pergunta aqui. Pode falar. Estou conseguindo votar no 14 de novo pela segunda Quem? vez. 14º. Quem que falou? Gil. Gil, a Gil não está conseguindo votar no 14º pela segunda vez. Eu vou colocar o link aqui para você, tá? Vou colocar o link aqui para você. Você vai lá e vota. E se alguém puder, manda o link para ela, tá? Talvez, se não estiver conseguindo, pede para ela colocar o e-mail e alguém manda o link do e-mail para ela, tá bom? Pessoal, então, a grande notícia é que minha viagem para Araguari deu frutos. Uma pessoa muito influente, uma juíza daqui, da Justiça do Trabalho, aposentada, trabalhou muitos anos aqui, então ela tem bastante influência e ela se propôs a ajudar a encontrar alguém para que possa a gente tá entrando com essa ação. Nem ela, nem eu podemos prometer. O que a gente está prometendo é que a gente está fazendo alguma coisa. Alvorada do Norte, abraço para o pessoal de Alvorada do Norte, tá? Votei uma vez e não consigo de novo, Angélica. Olha, eu estou deixando o link aqui para votar. E se você quiser votar, você vai colocar o seguinte, ó. Escreve no Google, sugestão número 11, 14º emergencial. Sugestão número 11, 14º emergencial, que você vai cair lá dentro do link lá. Seu Antônio Tortueiro de Dumont, meu vizinho ali, tá? Abraço, seu Antônio. Tamo junto, viu? Você tá sempre com a gente aqui e a gente está sempre te apoiando, tá? Pessoal, vamos chegar nos 2.000 likes, me ajuda aí, ajuda a compartilhar, tá? Primeira notícia boa é essa, tem mais gente boa nos ajudando. Então, foi frutífero ter vindo para cá? Sim, tá? Obrigado, Ana Carolina, muito obrigado, tá? Ana Elizabeth, tá diferente e defasado. Ó, o link anterior tá diferente, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Agora, sugestão legislativa número 11. Você vai digitar aqui, ó, sugestão legislativa 11/2020, /20, né? 20, 14º emergencial. Tá? Digitando isso, você vai cair aqui na primeira ideia, tá? Legislativa, e é só votar. Tá? É só votar. Aqui. Pode falar. Robson Gonçalves. Doutora, a juíza vai entrar com a ação? Não. A juíza não vai entrar com ação. Obrigado, Robson. Robson sempre está por aí, tá? Ó, não é que a juíza vai entrar com ação. Ela também não tem poder para isso. Quem tem que entrar com essa ação ou é alguém do Ministério Público ou alguém da Defensoria Pública.
A questão é que nesse período de pandemia, eles não estão nem lendo os e-mails, devem estar recebendo vários e-mails. E não tem atendimento presencial. Mas ela conhece alguns e vai tentar convencê-los. É isso que eu pedi para ela, tá? Ela tem esse poder de estar tentando convencer, porque ela faz um trabalho social muito legal. Então a gente está lutando para conseguir. Abraço para o pessoal de Campo Mourão, tá? Um abraço muito grande para vocês. Muito obrigado por estarem aqui assistindo a gente. Então o que eu preciso é de conseguir alguém que vai entrar com essa ação. Esse é o primeiro ponto positivo. Agora, o pedido para isso aqui ser aprovado. A gente tem que entrar. Obrigado, seu Antônio Tortuelo. Quarteto fantástico. Obrigado, obrigado. Agora somos 4 na luta aí, né? É muita gente na luta, é muito mais gente, mas 4 estão em sintonia. Por isso que eu peço para vocês, ó, vão lá, se inscrevam no canal do Milton, do João e do Felipe, que a gente está bem alinhado nas pautas em favor de vocês, tá? Galera, a emenda do Pompeu, que trata do 14º emergencial, que trata da suspensão das parcelas dos empréstimos consignados, está lá esperando ser pautado para votação. Então vocês têm que chumbar o Rodrigo Maia, esse é o Maia, para ele colocar em votação de novo, tá? Carlos Magno, ela me mostrou aqui perguntando se o Carlos Magno perguntou se acabou o CC. Não se trata disso. Ainda todo mundo está lutando. Só que agora está alinhado eu, o Milton, o Felipe e o João, tá? Por que nós alinhamos? Porque todo mundo está lutando, mas as meninas tiveram pautas próprias. Elas estão lutando a favor do bem também, estão fazendo a parte delas, parabéns para elas. É só que a nossa maneira de trabalhar é mais dinâmica. E elas têm um trabalho muito legal e muito bonito com os correspondentes bancários. E essa pauta, a pauta delas atrapalhou a gente e a nossa atrapalhou elas, tá? Então, para ninguém atrapalhar e para todo mundo continuar na mesma sintonia em ajudar, elas ficaram alinhadas e a gente também, mas está todo mundo ok, tá? Mas, vamos lá. MP 922, a gente precisa cobrar do Rodrigo Maia para colocar ela em pauta, tá? Igual a gente fez com a 936, deu certo. Só que parece que agora o pessoal está menos acreditado, está mais desacreditado. Tem que votar do mesmo jeito, vamos pressionar, tá? Abraço para Pirassununga, viu, Pedro Prado? Obrigado por ter votado de novo, tá? Olha só, a gente precisa que o Rodrigo Maia ponha em votação. Porque tem já um projeto de lei, eu não me recordo o número, do Otto Alencar, no Senado. E esse já está prestes a entrar na votação. Aqui. O perfil necessário da pessoa que você está procurando para a causa tem que ser do... Sim. Para entrar com ação, teria que ser do Ministério Público. Quem perguntou? Beto Aguiar? Beto Aguiar. O perfil necessário tem que ser alguém do Ministério Público, da Defensoria Pública ou procurador. Por quê? Porque são os legitimados, é quem a lei legitima para entrar com a MP. Pode ser uma associação de âmbito nacional para entrar com a ACP. Pode ser uma associação de âmbito nacional também. Só que a associação só alcança os associados. Eu quero alguém que vai alcançar todo mundo, eu não quero deixar ninguém para trás, tá? A ação já está pronta, as provas já estão juntadas. Se eu tivesse poder, se a lei me desse esse poder, abraço Sandra Peçanha. Se eu tivesse poder, a ação já estava distribuída há 2 semanas. Quem me acompanha aqui sabe que eu estou numa luta, tá? Otto Alencar, beleza. Marisa, está no Otto Alencar aqui. O Otto Alencar fez um projeto de lei que está para ser votado, tá? Tá lá, a pauta lá. O projeto de lei dele não é dos melhores. Vamos falar o português, claro, mas pelo menos fez alguma coisa. Vamos admitir. Só que não dá se ele não entendeu que a gente está aqui para impulsionar e ajudar. Então, assim, ele apresentou o projeto, o governo não está nem aí, então deixa. Entendeu? Fala. Carlos Magno. Sim. Fora a suspensão e a margem, tem mais projeto? Fora a suspensão e a margem, tem mais algum projeto? A gente tem vários. Só que tem um problema. Suspensão, margem e o 14º, que a gente apresentou.
A gente tem vários projetos que a gente quer abraçar. Só que a gente tem que ser muito estratégico. Por que a gente tem que ser estratégico? O Otto Alencar é da Bahia, sim, viu? Porque a gente tem que ser muito estratégico em agir agora. Se a gente fizer muitas pautas ao mesmo tempo, você conhece uma procuradora da região, doutor Sandro. Fala para ela e pede para entrar em contato comigo, tá? É o Rodimars. Pede para entrar em contato comigo, eu preciso de alguém. Se você conhece um promotor, se você conhece um defensor público, um procurador, tá? Pode estar ajudando. Deixa entrar em contato comigo que eu vou explicar o que eu preciso, tá? Estou com a ação preparada, tudo organizado, tudo prontinho. Mas, entretanto, eu preciso que alguém entre para mim, tá? Vou só concluir do Otto Alencar, que a gente deu 1 hora de live já, se não passa, viu? Abraço para Salvador. Olha só, fora do projeto do Otto Alencar, que está meio entrucado ali, tem o do Pompeu de Matos, que já tem incluído dentro de uma MP, que é a MP 922. O Pompeu de Matos, a gente pegou ele ali, ó, na boca do gol, melhor, no nascimento. E o que acontece? Eu ouvindo vocês aqui, sentei com o Pompeu de Matos, vocês devem ter visto a minha live aqui com ele, e ele perguntou o que a gente tem que aprimorar. E a gente aprimorou a emenda e fez essa emenda bem aprimorada lá dentro. Então ela tá top, ela alcança militares, civis, aposentados, pensionistas, da ativa, ser municipal, ela alcança todo mundo. É top, ela é a medida show de bola, tá? Então a gente tem que votar. Primeira coisa, vamos pressionar o Maia para colocar essa 922 em pauta logo. E o segundo ponto, vamos pressionar para colocar em pauta logo. Vai lá e vota na MP 922, pesquisa aí, ó, MP 922 opinar. Vota, porque o pessoal está votando contra. Estamos perdendo de 659 a 497. E só depende de vocês ajudar. A gente precisa da votação na MP 922, tá? A gente precisa colocar isso em prática, beleza? Fala, amor. Robson Gonçalves, doutoração teria efeito imediato? Sim, Robson Gonçalves. Se a gente conseguir eliminar, ela já tem efeito imediato. Por isso que eu estou buscando tanto essa ação. Se a gente conseguir em uma semana, dependeu tudo. A ação é muito mais rápida do que esperar a lei ficar pronto, tá? Ficar pronto. Então, o que a gente precisa é que alguém entre com essa ação, beleza? Ó, pessoal, deu 1 hora já. Doutor Sandro de Salvador, tem algum projeto fora do Alencar que seja de âmbito nacional? Já respondi isso para ela, tá? Pessoal, vamos dar a boa noite aqui, tá? Deus está no comando, Didio, obrigado, viu? Cachoeira, Bahia, abraço. Ó, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui aguentando 1 hora essa conversa chata de lei, mas o foco aqui é a gente melhorar esse país, mostrando que hoje as leis não correm soltas mais. É o que a gente fala. No dia quando uma coisa corre sem um advogado, sem uma defesa, chama a revelia, tá? A revelia. Então a gente não vai deixar que o processo de criar leis corra mais a revelia. Eu estou aqui para acompanhar isso e dentro da minha estratégia mostrar quem está a favor e quem está contra o povo. Abraço, fiquem com Deus, tá? E até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã eu estou aqui firme e forte na luta e eu não abandono uma causa, beleza? Fiquem com Deus e abraço. O que foi, Mungão?